Bom dia a todos! Hoje vamos falar sobre uma obra muito famosa de romance escrita pelo nosso escritor Aloysio Azevedo. E hoje nós convidamos 3 participantes que cada um vai representar um personagem. Vamos começar com o Reinaldo, que ele vai estar representando o próprio Aloysio. Bom dia, senhor! O senhor pode dar um breve resumo para nossos telespectadores do que se trata a obra? O Cortiço é um romance naturalista, publicado em 1890, que denuncia a exploração e as péssimas condições de vida dos moradores das instalações dos cortiços cariocas, ali no final do século XIX. Muito obrigado pela descrição. E para quem não sabe o que foi o naturalismo, ele foi um movimento artístico e literário, conhecido por ser a radicalização do realismo, baseando-se na observação fiel da realidade e na experiência, mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. Agora vamos falar com Jerônimo, que está sendo representado por Daniel. Ele vai fazer a análise da obra. O Cortiço é considerado o melhor representante do movimento naturalista brasileiro. Vemos que as principais características do naturalismo seriam a animalização dos personagens e uma consequente ação baseada em instintos naturais, tais como os instintos sexuais e de sobrevivência, claro. Outro ponto que pode ser destacado é que, de certa forma, o Cortiço ele acaba se tornando um personagem da obra por causa da personificação do espaço. A gente observa isso quando vemos aquele termo: os olhos do Cortiço se abrem, ao invés de dizer as janelas do Cortiço se abrem. Um outro exemplo que nós também podemos ver é quando a esposa de Jerônimo, ela culpa o sol pelas desgraças da sua vida. Ou seja, isso fica evidente que na corrente naturalística, o meio ele tem grande influência na ação e na vida dos personagens. Nessa obra de romance naturalista, o narrador que comporta como um cientista que observa os fenômenos sociais como quem observa uma experiência científica, como aquela que diz que todo indivíduo é produto de 3 forças: raça, meio e instintos. O comportamento humano estaria então estacionado a fatores hereditários e ao ambiente físico e social. É muito importante salientar sobre as transformações de certos personagens, como o João Romão, que ele era um português ambicioso, que acabou se tornando o dono do cortiço e da pedreira. Ele explora a sua amante Bertoleza, mas acaba se casando com Zulmira por motivos financeiros. Eu fui um português que caiu na sedução de Rita Baiana e mataram o amante da mesma. Assim, abandonando minha esposa, que virou alcoólatra por conta do abandono. E também podemos ver que uma personagem da história chamada Pombinha, ela era uma moça bonita, educada, alfabetizada, que acaba por se prostituir pela influência da prostituta Leone. Ou seja, mais uma vez nós podemos ver um exemplo de que com grande influência do meio em que ela vive, que ela acabou se tornando uma prostituta. Pode-se observar que cada uma dessas transformações, que já está com teses filosóficas como o positivismo, teoria segundo a qual apresenta, por meio de experiência, se chega na verdade. O darwinismo, a teoria da seleção natural, consequência dessa corrente filosófica é a visão do homem como um animal, que, como os outros animais, evoluiu. Vamos agora analisar uma parte da obra e responder algumas questões que falam sobre o romance de Rita Baiana com o português Jerônimo. O foco da reportagem é a obra O Cortiço, momento em que a mulata Rita Baiana dança e impressiona Jerônimo, um português recém-chegado ao Brasil. E Jerônimo viu a Rita Baiana, que fora trocar o vestido por uma saia, surgir de ombros e braços nus para dançar. A lua destoldara-se nesse momento, envolvendo-a na sua cama de prata, a cujo refugio os meneios da mestiça melhor se acentuavam, cheios de uma graça irresistível, simples, primitiva,
feita de todo pecado, toda de paraíso, com muito de serpente e muito de mulher. Ela saltou em meio da roda com braços na cintura, rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça, ora para a esquerda, ora para a direita, como numa sofreguidão de gozo carnal, num requebrado luxurioso que a punha ofegante, já correndo de barriga empinada, já recuando de braços estendidos, a tremer toda, como se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite, em que não se toma pé e nunca se encontra fundo. Mas ninguém como a Rita, só ela, só aquele demônio tinha o mágico segredo daqueles movimentos de cobra amaldiçoada, aqueles requebros que não podiam ser sem o cheiro que a mulata soltava de si e sem aquela voz doce, quebrada, harmoniosa, arrogante, meiga e suplicante. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia. Ela era o calor vermelho das cestas de fazenda. Era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras. Era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta. Era o veneno e era o açúcar gostoso. Era o sapoti mais doce que o mel, e era a castanha de caju que abre feridas com seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde traiçoeira, a largata viçosa, a muriçoca doida que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional. Uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno de Rita Baiana e se espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. Durante o último parágrafo, ele compara Rita com toda a beleza do clima tropical, quando ele diz: ela é a luz ardente do meio-dia. Em trechos como feita toda de pecado, toda de paraíso, com muito de serpente, tinha o mágico segredo daqueles movimentos de cobra amaldiçoada. E em vários outros momentos, como no último parágrafo, quase que por completo, observa-se essas características do antroposomorfismo, no qual o autor vai comparar a mulher com a serpente. O fascínio de Jerônimo por Rita Baiana, apenas por vê-la dançar, evidencia que ele deseja apenas um prazer carnal, ao invés de simplesmente conhecer direito a moça. Já o determinismo, o comodismo, fica evidente no último parágrafo do trecho, ao comparar Rita ao Brasil e as suas maravilhas naturais, como quando compara ela com a palmeira viginosa. O tema mais importante é como o meio que as pessoas vivem influenciam nelas mesmas, se tornando apenas um produto do meio, ou mais determinadas a mudar de vida.